Olá, você vai ver nessa edição do Câmara Rio Notícias. Sindicância da Prefeitura aponta prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de reais na concessão da linha amarela. A alegação da Prefeitura é que a Alansa cobra um valor no pedágio muito acima do estipulado no contrato. A empresa, que já foi notificada, tem um prazo de 30 dias para se manifestar. Vereador Alexandre Arraes recebe alunos de direito da Europa e do Rio de Janeiro. E o Palácio Pedro Ernesto completa 96 anos. Ele já foi construído com a finalidade de ser a Câmara Federal na época, né? Já foi com essa finalidade, de uma finalidade política. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais. De acordo com a Prefeitura, esse é o valor do prejuízo aos cofres públicos em decorrência do contrato com a Alansa, a concessionária que opera a linha amarela. O valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais é o resultado de uma sindicância feita pela Prefeitura e encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça. A irregularidade foi encontrada em um termo aditivo do contrato assinado em maio de 2010. O contrato entre a Prefeitura e a Alansa existe desde 1997 e foi prorrogado até 2037. Desde o começo do ano, as duas partes têm travado batalhas judiciais, que incluem a suspensão do pagamento do pedágio no sentido fundão. A alegação da Prefeitura é que a Alansa cobra um valor no pedágio muito acima do estipulado no contrato. A empresa, que já foi notificada, tem um prazo de 30 dias para se manifestar. A Câmara Municipal possui uma CPI que tem a finalidade de investigar e apurar irregularidades no contrato de concessão da linha amarela. O presidente dos trabalhos é o vereador Fernando William. A criação do autódromo em Deodoro ganhou mais um capítulo. A licitação foi suspensa por decisão da Justiça Federal. O pedido de suspensão da licitação do autódromo foi feito pelo Ministério Público Federal. O objetivo é que seja elaborado um estudo e relatório de impacto ambiental do empreendimento. A alegação do Ministério Público é que a floresta do Camboatá, em Deodoro, é uma área de floresta de regeneração de elevada importância ecológica para a cidade do Rio de Janeiro. O autódromo foi anunciado como uma parceria público-privada no valor de 700 milhões de reais. O governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella pretendem trazer para o município a corrida de Fórmula 1, que hoje é disputada em São Paulo. A suspensão da licitação pela Justiça do autódromo na Floresta do Camboatá é muito importante, porque a Justiça reconhece que nada pode acontecer antes do relatório de impacto ao meio ambiente e do licenciamento ambiental da obra, que nós acreditamos que não vai poder ser estabelecido, já que ali é a Mata Atlântica de Baixada relevante para o ambiente da nossa cidade. Agora, é uma decisão liminar que pode ser derrubada a qualquer momento. Por isso, nós seguimos apoiando o movimento SOS Floresta do Camboatá e a luta para que o autódromo se instale em outro lugar. Em nota, a Rio Motoparque, que venceu a licitação, disse que vai acatar as determinações da Justiça. Diz ainda que está em curso a produção de um estudo de impacto ambiental na região. E na última edição do Câmara Rio Notícias, nós mostramos a denúncia feita pelo vereador Paulo Messina. Ele afirmou que há 38 obras irregulares pela cidade.
O custo desses contratos, quase todos relativo a obras de contenção de encostas, chega a 90 milhões de reais. Quem também se manifestou foi o parlamentar Fernando William. Ele preside a CPI de obras paradas e já está agendada uma reunião com o secretário de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno. Nós não estamos questionando as 38 obras emergenciais de contenção de encostas e canalização que foram autorizadas pela Prefeitura. Até entendemos a necessidade delas. O que nós estamos questionando é o fato de elas não terem cumprido a legislação. Né? Quer dizer, qualquer obra, mesmo em caráter emergencial, tem que ter transparência, tem que ter publicidade, tem que a Câmara de Vereadores, representando a população e a própria população, saber quanto custa a obra, né? Quanto tempo essa obra vai levar, quais as etapas que serão cumpridas. Né? Isso pode perfeitamente ser divulgado através do Diário Oficial, porque senão não há controle. Nesse caso específico, por exemplo, teve empresas que foram contratadas por telefone. Então, se eu sou o gestor, eu posso pegar um telefone, ligar para um amigo meu que tem uma empresa e dizer, olha, vem fazer a obra tal. Né? E aí, quanto é o custo, por exemplo? Quais são as etapas de cumprimento dessa obra? Quando é que ela vai ficar pronta? Nada disso fica claro e aí, claro, é uma irregularidade grave. A Prefeitura negou que essas obras sejam irregulares. A justificativa é que são todas emergenciais por causa das chuvas que já mataram pelo menos 16 pessoas esse ano. O que acontece é que o município do Rio de Janeiro, ele deixa muito a desejar em termos de cuidado com os animais da nossa cidade. Desde quando eu assumi, em 4 de fevereiro até agora, nós estamos trabalhando intensamente para reverter essa situação. Criamos vários projetos de lei, vários requerimentos de informação foram distribuídos à Subsecretaria de Defesa dos Animais. Nós estamos criando uma comissão especial para poder avaliar, discutir a situação dos animais no nosso município e propor medidas para que os animais realmente possam ser cuidados. E quando a gente fala em cuidado com os animais, a gente fala em vacinação, nós falamos em castração, em atendimento veterinário gratuito, em cirurgias gratuitas, nós falamos de recolher os animais que estão nas ruas, tratar desses animais e colocarmos para adoção responsável e que hoje, infelizmente, o município faz muito mal. O vereador Alexandre Arraes recebeu alunos de direito de universidades europeias. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou a visita. Os estudantes de universidades europeias percorreram as dependências do Palácio Pedro Ernesto para conhecer sobre a rotina do Legislativo Municipal. Estou cursando Economia na Sorbonne, em Paris. Universidade de Panthéon-Assas, em Paris também. Eu estou estudando International Business Administration na Erasmus University, em Roterdã. A iniciativa foi do vereador Alexandre Arraes. Em seguida, os estudantes vieram aqui para o auditório da Câmara e receberam noções básicas de processo legislativo municipal ministrado pelo setor de consultoria da Casa. O assessoramento técnico aos parlamentares para a elaboração e aprovação de projetos de leis e na condução dos trabalhos das comissões da Casa Legislativa foram alguns dos temas abordados. É uma interação muito interessante, né? Porque a gente acaba recebendo muito deles também e a gente tem a oportunidade de explicar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a relevância do município no dia a dia da população. Para o advogado Eduardo Turres, a troca de experiência é fundamental entre os jovens. Tanto o estrangeiro quanto de outros estados, quanto de outros municípios, uma integração de pessoas participando, como é que é a vida da cidade, como é que é a vida do judiciário, como é que é a vida dos 3 poderes, legislativo, executivo e o judiciário, como é que é a vida do empresário, como é que é a vida do trabalhador. Então, acaba sendo uma mistura de cultura. Os estudantes aprovaram a iniciativa. Essa experiência aqui foi muito enriquecedora, que permite uma maior compreensão de como funciona o sistema aqui no Brasil. Até porque, por exemplo, se você compara a França, aqui é uma república federativa, então tem essa importância do Estado, é um país continental, né, imenso, e todo esse funcionamento, desde o município ao Estado, à unidade federativa, eu acho que é muito importante, porque é uma coisa que funciona em sinergia. Eu acho que hoje em dia a política encontra um distanciamento com a população, porque as pessoas não conhecem muito a função, por exemplo, de um vereador. Eu acho importante conhecer o dia a dia, e a cidade do Rio de Janeiro é nossa cidade, então tem que
correr atrás das informações e conhecer um pouco também da história do Rio de Janeiro. Faz parte também aqui desde o período colonial. Para o vereador Alexandre Arraes, as câmaras municipais têm ocupado cada vez mais um espaço fundamental no cenário político do país. A Câmara hoje tem assumido um papel de maior relevância e os municípios com esse protagonismo passam a ser objeto de interesse desses estudantes que estão estudando direito, né? Passam a entender a participação da cidade no ordenamento jurídico e o papel do município na vida e na transformação da sociedade, que é o papel principal do vereador, né? Transformar a sociedade positivamente. O Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal, completa 96 anos nessa semana. Nós preparamos uma matéria especial sobre esse símbolo do Poder Legislativo. Construído em estilo eclético, com predominância de arquitetura neoclássica grega, o Palácio Pedro Ernesto foi inaugurado em 21 de julho de 1923. Tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o prédio conserva na fachada 2 torrões de estilo barroco, além de relógios que marcam as horas e o calendário. As esculturas masculina e feminina representam o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. É uma construção que demorou de 1919 a 1923, né? Tanto é que ele está completando 96 anos agora. Ele já foi construído com a finalidade de ser a Câmara Federal na época, né? Já foi com essa finalidade, de uma finalidade política, né? Demorou 4 anos, é um projeto de Heitor de Mello e que, na verdade, ele nem chegou a ver a construção do palácio pronta, né? Ele morreu antes. Depois de funcionar em outros 14 endereços diferentes, a Casa de Leis Municipal se instala no palácio que leva o nome do médico, primeiro prefeito eleito do Rio. Principal ponto de encontro da cidade, palco de grandes manifestações políticas, de convívio social e de eventos populares, não é à toa que o Palácio Pedro Ernesto se localiza na Cinelândia. O prédio, de 96 anos, integra o corredor cultural do centro do Rio. O conjunto arquitetônico é formado pelo Teatro Municipal, Museu de Belas Artes, Biblioteca Nacional, Centro Cultural da Justiça Federal e Cinema Odeon. Há ainda monumentos e esculturas compondo o traçado urbanístico. O obelisco, voltado em direção ao mar, sinaliza o fim do corredor, ao mesmo tempo em que representa um portal de entrada para um ambiente chave e testemunha da história. O Palácio Pedro Ernesto abriga uma coleção de arte considerada uma das mais ricas do Rio de Janeiro. Entre as obras está a maior pintura em tela do Brasil, um mural de 50 metros quadrados, de autoria do italiano Eliseu Visconti, em que a figura central representa a própria cidade. Painéis laterais fazem referência ao saneamento promovido por Oswaldo Cruz e à urbanização de Pereira Passos. O plenário é decorado com um quadro de Rodolfo de Amoedo em homenagem à fundação do Rio de Janeiro. Os vitrais do segundo andar remetem ao nascimento da Primeira República, época em que foram erguidos os prédios públicos no entorno da Praça Floriano Peixoto. O Centro Cultural da Câmara dos Vereadores promove visitas de estudantes da rede pública municipal para aproximar o contato dos jovens com a história e com o que acontece na Casa de Leis do município. A gente tem o projeto Carioquinha, toda terças e quintas é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e então a gente traz jovens de 8º ou 9º ano para conhecer o palácio, né? Conhecer um pouco da história, e eles têm a oportunidade de irem ao plenário, né? Conhecer um pouco do legislativo, fazerem um projeto de lei, se sentirem o próprio vereador. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.